Cássia Aparecida, Daniel Gerhardt, Jerickson. Dá para ir fazer um café, Pedro Henrique, vai tranquilo. Nem a Cássia, nem o Daniel, nem o Jerickson. A Edna. O Eduardo Siqueira Melchon. Evelyn Tainá. Fernanda. Gabriel Teixeira. Opa! Giana. Gustavo Pacheco Gomes. Ali, lindinha. Isadora de Andrade. João Vitor. O Batista está cada dia mais inovando, né? João Vitor Nathalie, Josiane. Kelly Marina Andreola, Leonardo Favareto. Ninguém? Leonardo Nascimento de Queiroz. É que ele sabe que hoje é artes visuais, daí ele está treinando artes digitais. Lucas Vinícius Grison. Luiz Felipe Schneider de Medeiros. Maria Eduarda Soares Galera. Opa! Oi, querida. Melissa Moy. Opa! Tem que aprender a falar eu tenho que aprender a falar teu sobrenome do meio, Melissa. Milena Flores de Castro. Morgana Scaravonato. Ali. Rafael Camargo e Rafael Frison. Estão os dois, está nenhum. Camargo está ali. Raf está ali, que eu já vi. A câmera gosta do Raf. Sabrina Nunes da Silva. Thalita Zata de Moura. Thalita, você está aí? Ali! Tuliana. Victor. Vinícius Antônio da Rosa. Vicenzo. E Vitório. Só um pouquinho, pessoal. Pessoal, vocês estão removendo os colegas da sala? Sob o olhar sanguinário do vigia, Victor Antônio. Tá. Então vamos dar um apurão aqui. Tá bem. Foi só uma pergunta. Não se ofendam. Alexandre Foi só uma Mazocado. pergunta, já tem gente se acusando no chat? Ah, tá. Na gravação alguns caem. Tá, beleza. O Alexandre Mazzocato tá aí. Passei para a turma 13 agora. Eu tinha visto o Alexandre. Opa! Juro. Ah, eu sabia que eu tinha ter visto. Andresa. Okidoki. Arthur Aleste Braga. Brenda Luiza Calegari. Vão se acusando no chat. Ok. Carlos Henrique Dalmagro. Sim, eu sei, estamos todos cansados. Débora Lazarete. Débora Letícia. Opa. Eduardo Silva, Eduardo Breunig e Eduardo Giacomelli. Vai ver. Tá, Jana, tranquilo. Elisa está aí?
Oi. Emily Bondan, Emily Dutti, tá ali, tá na minha frente. Sim, Emily, eu tô com esse mesmo ânimo fazendo a chamada. Eu prefiro não fazer, mas... A Emily Bondan tá aí? Deixa eu abrir o chat aqui. Acho que a Emily Bondan não tá, prof. Obrigada. Sim, tem bem pouquinho, Eduardo Luiz. Felipe Carniel, Felipe Balen, Felipe Sartori, Francine, Gabriel, Igor. Opa! João Arthur, João Vitor e Juliana. Oi, linda. Oi, lindo. João Arthur, não? Ah, bom. Já estava dando falta. Cassiele. Ah. Cassiele Amarante, Lucas da Silva, Marciele Corso. Sim. Maria Eduarda. Maria Eduarda tá... Ah, tá. Pois é, eu ia dizer, ela tá sempre. Matheus Henrique Freiberg, Natália Vitória. Olavo, Pamela. Ok. O Olavo não tá incrível, diferente. Pedro Henrique Batista, Renan Sarmento, Chauã. Eu quem? Opa! Eu quem que eu tá? Pedro Henrique, tá. Tassiane e Vinícius Cauã. Quatorze. Quase acabando, gente. O André está. Como é que eu sempre. Aqui, né? Amanda Santos Ritter. Arthur Luiz. Clara. Daniel Casarim da Rosa. Ih, tá só o André e o Eduardo Batista? Ah, bom. É o Eduardo, né? Falei, não estava dando frequência. Elton. Felipe Miller, Gabriel Alain Wagner, Giovana. Aqui, Opa. Aqui, quem que disse aqui que eu tô olhando no chat? Felipe, tá ali. Felipe. Giovana Kennedy, Ellen Cristina Barreira, ali. Isabel Beatriz, Isaías, Jean eu autorizei. Nossa, Felipe, quanta gente ao teu redor. Sim, prof, meu irmão e meu primo. Praticamente meu irmão também. E aí, irmãos do Felipe? Tudo bem? Tudo jóia? Sim. Sim. Então tá bom. João Arthur, Jonathan, José Henrique, Josué Miguel, Júlia da Costa Damer, Júlia Francine Simon Barbosa, Laura Vitória, Luan Saraiva, Luiz Gustavo, Maiara Boto, Mayra, Maria Carolina, Pablo. Acertei, Mayra? Falei certo teu nome? A Júlia Demer também tá? Ok. Valeu, Pablo. Pedro Afonso, Pedro Henrique.
Roger, Tayane, Tobias, Victor Ângelo e Victor Luiz. A Tayane, Tobias. E os dois Victor. Vitória, Wagner e William. Ok. Tá bom, lindinho. William tá ali também. Chegamos a 15! Até que enfim. Estamos quase lá, gente. Alana Maiara. Não, que eu tô com a chamada 25. Também é pouco o papel nessa casa. Ah, dia. O que estava escrito, Amanda? Gente, até o Didi cansou com essa história de chamada, hein? Vou dizer para vocês. Olha a cara do Didi de feliz com a chamada. Cadê vocês? Vocês sumiram. Olha para eles, Didi, para eles verem como você está feliz comigo fazendo chamada. Eu tô a animação dele hoje, prof. É, né? Ele tá super animado. Vamos lá. Vamos que só falta 15 e eu quero dar aula, que essa parte é a parte mais chata. Adriele, a Alisson tá aí, que ele já falou comigo. Ah, não, vai começar a travar o computador agora? Só que faltava. Beleza, Gabi, já tem. Amanda Baietti tá ali. Amanda Santos Nunes, Ana Luísa Negrini, Ariel Vitor, Caroline. Beleza, Ariel? Beleza, Carol? Cecília Kopseski, Cíntia César, Heloísa. Ok. Gabriele Ubrick, Glória Maria, Isadora. Ok. Isadora Senger, Isadora Rosseto, João Pedro, Jordane. Eu te pulei, Cássia? Ah, não. Ai, Joyce, Cauane, Kathleen, Laís. Oi, lindinha. Cauane, não? Lindsay, Luana, Lucas, Luvander está, que ele já falou comigo. Opa, Lucas, beleza? Lindsay, não? Maria Clara está. Maria Eduarda. Morgana, Nadiele. Pedro Henrique Bonafé, Samira, Sofia. Opa, Morgana. Pedro Henrique também. Sofia também. Samira também. Sofia já foi. Tá bem. Stephanie e Vitor Hugo. Por que de luto, Vitor? O que houve? Sinto muito, querido. Sinto muito mesmo.
Queridos, hoje nós vamos falar sobre artes visuais. E, por definição, são todas as artes que a gente se apropria através da visão, que a gente se apropria com o sentido visão, tá? Então, eu preparei um slide, como eu fiz nas outras aulas, mas assim, eu estou corrigindo os fóruns de vocês, eu parei na metade ontem, e antes de começar a aula, eu verifiquei que alguns fóruns estão incorretos, e eram fóruns em que vocês só tinham que dar a opinião. Então, alguns fóruns tinham cópia de sites. Tá, Luiz, qual é a tua turma, amor? Me lembra? Tá, tranquilo. Então, assim, antes de qualquer coisa da aula, tranquilo, Felipe, não se incomode. A gente está aqui para aprender. Tá bom, Pedro. Então, assim, ó, parte da gente aprender como fazer os trabalhos. A primeira coisa que precisa fazer é que vocês leiam as questões e vejam tudo que se pede. Por quê? Porque, às vezes, uma questão vai pedir, por exemplo, todas estão corretas, exceto, ou aqui não está correta. Aqui a gente tem que prestar muita atenção no que a questão pede, porque às vezes um erro de leitura faz com que a gente erre a questão inteira, ou que a gente se confunda. Outra coisa, se preocupem em responder aquilo que se pede, não em fazer. Se vocês conseguirem ir além, tudo bem. Felipe Manioto sai de celular. Ô, Ismanioto, se ligue-se. Não dá nem para eu atirar um giz agora no Ismanioto. Ele não tá nem escutando. Ele não tá nem escutando. Depois eu vou mandar um WhatsApp para ele. Tá. Pessoal, assim, ó. Às vezes a gente quer enfeitar a resposta e a gente não escreve o que se pede. O que se pedia no fórum? Uma obra de arte, às vezes a gente quer fazer... Às vezes a gente quer fazer Mas, enfim, uma obra de arte, de que linguagem ela fazia parte, de que linguagem ela fazia parte, onde que a gente podia ver e por que ela era importante. Então, era para ser feito isso. Pessoal, deixem o colega e prestem atenção aqui, que esse vai ser mais importante. Deixa eu ligar a luz para nós. Então, assim, ó, prestem atenção no que se pede. Outra coisa, hoje em dia, existem programas, além do Google, porque, por exemplo, no fórum, eu só copio e clico com o botão direito, pesquisar no Google. E ele me indica se a resposta de vocês vem de alguma página ou não. Oh, hoje é o dia dos nenéns na aula. Que lindinho. Mas se eu peço trabalho inteiro, se eu peço trabalho escrito maior, existe um programa chamado CopySpider e existem outros programas que a gente lança lá e ele dá um relatório completo. Ele dá um relatório para uma página, ele dá um relatório de 5, 6 páginas, se tiver cópia de site, dizendo de todo o site que veio,
Pois é, eu respondi isso. Acho que eu não cheguei na tua turma, Ariel, mas foi isso que eu supus, que a internet copiou todos vocês, assim. Quem eu já peguei já sabe que eu respondi ali, que é para contatar o site, porque o site plagiou. Os sites andam plagiando vocês. Então, cuidem isso, tá? Quando vocês vão fazer, vou postar um material no Siga, quando vocês vão fazer, copiar de algum site que não tem como, que está muito igual, vocês vão fazer citações. Eu vou preparar um material para vocês, para mostrar como é que vocês indicam que vocês tiraram de algum site, tá bom? Ou de algum livro, ou de algum material. Não tem problema tirar, mas vocês não podem tirar e usar como se fosse ideia de vocês, porque não é. Do Fórum dos Exemplos das Linguagens Artísticas, não dos questionários. Não acabei ainda para chegar nos questionários. Faltam 2 turmas. Não cheguei na tua turma ainda, inclusive, Carol, Maria Carolina. Por isso que vocês não estão entendendo bem do que eu estou falando. Deixa eu ver. O Jean Panossi não conseguiu voltar? Ixi. Então, depois eu mando a aula para ele. Depois eu... Ah, tá. Tá ali. Ok. Tá, gente. Então, assim, ó. Vamos começar a aula. Chega de enrolação? Na aula de vocês, como eu sei que tem vários desenhistas nessa turma, eu deixei uns links de acesso, tá? Para consulta de outros materiais, para saber mais aqui, ó. Aqui, este aqui, este aqui, este aqui. Então, se vocês quiserem pesquisar mais aprofundadamente, vocês podem ir nesse site, tem bastante site para vocês olharem. Mas esse é para quem quiser, tá? Não é obrigatório. O que a gente precisa saber hoje é que artes visuais é tudo aquilo que a gente usa. Vocês estão conseguindo ver bem? Conta, Gabriel. Pixel no Minecraft conta. É isso que tu perguntou, né? Tá. Então, assim, ó. Pintura, desenho, escultura, arquitetura, colocando ali a pergunta do Gabriel Alan. Artes digitais também entram como artes visuais. Cinema, porque, como a gente conversou da outra vez, ele é prioritariamente visto e não ouvido, então, embora ele tenha a parte das artes cênicas, ele seja uma arte integrada, a gente considera a arte visual, porque a gente não conseguiria compreender de outra forma. Qualquer uma dessas artes tem como elemento fundamental alguns pontos, que são o ponto, linha, forma, textura, cor, perspectiva e luz e sombra. Alguns autores vão trabalhar com outras, com mais alguns elementos, mas a gente vai estudar esses, tá? Uma pergunta no fórum que eu não estava olhando. Enquanto ele abre, eu vou passando aqui. Então, de forma bem rapidinha. O ponto é o menor de todos os itens. Vocês me dão um segundinho que eu vou pegar um quadro para mostrar uma coisa para vocês. Sai daqui dentro, Jesus.
Meu quadro de cozinha, bem-vindos. Não sei se dá bem, deixa eu abrir aqui onde eu estou para ver se eu consigo ver vocês. Então, aqui, ó. O ponto é quando eu encosto no papel. Claro, eu vou fazer um pouquinho mais forte, mas se eu encosto no papel o material que eu uso para escrever, eu tenho um ponto. Esse é o material mais básico das artes visuais, da visualidade, que a gente chama. Temos um ponto. Um ponto, pelo menos, temos. Quando, se eu for combinando os pontos, eu posso combinar ele de forma a criar outras imagens, mas isso a gente vai ver mais para frente, tá? Do ponto, se eu for aproximando os pontos, em determinado momento eles vão ficar tão pertinho que eles vão começar a formar uma linha, que é o segundo ponto, que é a segundo elemento da visualidade, que pode ser reta, horizontal, reta, diagonal, no caso saiu essa, né? Reta, vertical, quase saiu, curva, pode ser mais diagonal ainda, ela pode ser de várias formas, tá? Então, os elementos, na verdade, o ponto e a linha são os elementos mais básicos que eu tenho. Ali tem alguns exemplos para vocês. Quando todo mundo resolve falar comigo na hora da aula, né? Quando eu junto várias linhas, por exemplo, eu vou juntar 2 verticais e 2 horizontais. O que apareceu aqui? Parece um rapper daqueles, com sono. Quatro linhas, muito bem. Uma forma. Que forma que era para ser essa, mas que não foi? Ah, vocês me deram um desconto. Olha como é que eu estou escrevendo também, né? Um quadrado, né? Um quadrado, um retângulo. Ou se eu junto aqui, ó. Que era para ser isso aqui que não saiu direito? Isso. 2 linhas curvas. Ótimo. Então, a forma é quando eu junto bloco de ouro no Minecraft também pode ser, Bernardo, verdade. Não tinha me ligado. Mas é que se fosse o bloco, daí ele tinha que vir mais para cá. Mas, enfim. Tu lhe dá um desconto, eu estou escrevendo com ele pendurado no pescoço, né? Então, assim, ó. Quando eu junto as linhas e formo uma imagem que eu consigo reconhecer, eu crio a forma, tá? Então, é assim que eu começo a criar as imagens que eu começo a reconhecer. Então, eu começo lá no ponto, o ponto vira uma linha e a linha vira uma forma. Eu vou combinando eles para formar os desenhos. Depois que eu combinei eles, eu posso criar texturas. Imaginem assim. Imaginem que vocês colocaram a mão num pano, tá? E que vocês colocaram a mão num papel. É diferente a sensação? E se eu pegar várias canetas assim, é diferente a sensação também? Textura é quando a gente tenta representar essas sensações. Então, quando eu tento representar, eu vou combinar os pontos e as linhas e as formas de uma maneira que eu vou tentar criar sensações, que é mais ou menos o que tem nesses exemplos. Então, eu vou tentar criar impressões. Percebam aqui, ó.
São várias formas de quadrados e losangos e estrelas combinadas, mas cada uma delas dá uma impressão, dá a impressão de que tem uma parte em cima, outra embaixo, ou se vocês pegarem essa aqui, parece aqueles tapetinhos, aquelas coisas de palha. Isso aqui parece já mais um tecido interligado. Só um pouquinho, gente, porque hoje todo mundo vai interromper nossa aula, né? Sim? Só um pouquinho. Ai, não acredito. Então, não tá difícil hoje, Maria Rita. Então, a textura vai fazer isso, com que eu consiga representar as impressões táteis no papel, ou as que eu sentiria, ou as que eu veria. Pessoal que está quase caindo, a gente vai rever essa aula, tá? Então, não se preocupe. Aqui, além disso, a gente tem a cor. Eu estou passando rápido porque vocês não vão ter só essa aula, então depois eu vou trabalhar com mais calma isso com vocês. Gente, nunca é assim nossa aula. Hoje é aquele dia do cão. Tá. Outra coisa que eu vou trabalhar, que vai ser importante, vão ser as cores, que podem ser classificadas de 3 formas. Podem ser classificadas como primárias, secundárias e terciárias. As primárias são aquelas que, teoricamente, elas surgem sem mistura nenhuma. Vermelha, amarela e azul. Isso tudo vocês devem ter visto no fundamental, né? As secundárias vêm da mistura. Então, amarelo com vermelho vira laranja. Vermelho com azul vai se transformar em roxo, violeta, lilás. E amarelo com azul vai dar verde. Quando eu misturo primárias e secundárias, eu vou criando novos tons, que são as terciárias. Essa é uma das formas de classificar as cores. Tá? Aqui tem uma segunda imagem, só para a gente ter mais ou menos uma ideia de como elas podem se combinar, tá? Se vocês verem aqui, ó, o amarelo, onde encosta o amarelo e o azul, tá o verde, que é a mistura deles, e depois os tons que surgem a partir das misturas de primário e secundário, que o amarelo, vermelho, laranja, e os tons terciários que surgem. O vermelho e o vermelho, o azul, o roxo, e os tons terciários que surgem. Daí eu vou ter também cores quentes e cores frias. Essa é outra forma de classificar as cores. Se me dão 2 minutinhos que eu vou ter que descer ali, só porque hoje a minha cor preferida, eu gosto muito de violeta, de roxo e desses afins, e gosto muito de amarelo, que por coincidência, são cores complementares, que é a próxima classificação que a gente vai ver, Ju. 2 minutinhos, tá? Não sei nem cadê minha carteira. Dia. Que dia.
Pronto, de essa caminha no meio pra gente. Pronto, gente. Acho que agora ninguém mais interrompe. Agora já tá na hora da gente terminar quase. Tá todo mundo aí ainda vivo? Sim, prof. Tem certeza? Sim. Ah, bom. Temos aqui ainda. Tamo aí, professor. Tem que esperar, né? Só um pouco. O André não tinha entendido, desculpa. Deixa eu só responder o André aqui. Tá. Então, a gente estava vendo que tem as cores primárias, secundárias e terciárias, certo? Certo, querida professora! Positivo! Obrigada, Colono, por não me deixar falar sozinho. Aí tem as quentes e as frias. As quentes e as frias, elas têm a ver com as sensações. As quentes são as cores que vão transmitir movimento, agitação, felicidade, vida, assim.
E as frias vão transmitir tristeza, depressão, calma, serenidade. As quentes, elas vão ficar entre as cores que vem do vermelho e do amarelo. Ela vai ir do rosa ao amarelo, passando pelo vermelho e pelo laranja, todos esses tons. E as frias vão ir do verde até o lilás, passando pelo azul e todos os seus tons. Daí vocês vão me perguntar assim, e o amarelo e o verde amarelado, aquele verde limão? O verde limão, ele tá mais para amarelo do que para o verde, não tá? Então, daí ele vai ser uma cor quente. São as cores que vão representar, são as cores que vão fazer, vão representar os sentimentos. Além disso, eu tenho o círculo cromático, que me ajuda a representar as combinações de cores. Ele me ajuda a como usar as cores. Então, as cores análogas são cores vizinhas. São cores que ficam uma do lado da outra. E... Opa! Boa pergunta do André. O branco e o preto e o cinza são neutros. Eles dependem das outras cores para determinar como é que eles vão ser. Muito bem, André. Obrigada pela pergunta, eu tinha esquecido dessa questão. Então, as análogas são vizinhas, então elas, na teoria, se combinam por proximidade. E as complementares, elas se combinam por oposição, tá? Uma de cada lado. Então, se vocês virem essa linha aqui, ela está ligando as linhas, as cores completamente opostas, né? Entre um verde azulado, um azul esverdeado e um vermelho alaranjado. Na teoria, se eu precisar combinar cores, essas cores se combinam. E eu poderia combinar também esse vermelho com o vermelho e com o laranja que estão do lado, que são cores análogas, dentro das suas tonalidades. Então, por esse círculo, por exemplo, o amarelo combinaria com o roxo, o violeta com o verde mais clarinho, o verde mesmo com o vermelho. Essa é a forma de usar as combinações, ele nos ajuda a fazer combinações. O círculo cromático, ele funciona muito bem na teoria, e na prática ele ajuda muito, mas ele vai depender do bom senso de vocês. Às vezes vocês vão combinar o vermelho e o verde e não vai dar certo, né? Às vezes vai dar certo. Um exemplo de cor complementar é o símbolo do if. Cadê meu símbolo borrado da máquina, né? O símbolo do if é vermelho e verde, que são cores complementares. Então, é nesse sentido. Essas são as formas que a gente combina e classifica as cores. Todo mundo vivo, respirando ainda? Sim. Tá bem. Aham. Tá. Além disso,
Eu vou deixar para a gente ver com calma na próxima aula a perspectiva, que é bem importante, mas que demora um tempinho para a gente entender, é bem detalhado, e luz e sombra, tá? E daí ali tem alguns exemplos de obras de arte. Tem o Escher, que aqui vocês vão ver luz e sombra e perspectiva, bem a diferença de distância e de localização, né? Dá para perceber que a escada que está mais longe está pequenininha e a pessoa que está mais longe, quanto mais perto está maior a pessoa e maior a escada, dá bem a sensação de uma coisa na frente e uma coisa atrás, nessa obra. Aqui, a gente tem um exemplo do Van Gogh, Noite Estrelada, de uso de mais cores frias, então percebam aqui, ó, ele usa o amarelo, mas como a maior parte é azul, ele vai ser um quadro predominantemente de cor fria. E as cores aqui, esse preto e esses brancos, que foi a pergunta do André, essas outras cores, elas vão ser influenciadas pela cor fria. Percebam que a sensação que ele passa é bem diferente desse outro quadro do Van Gogh, dos girassóis, que é praticamente só cores quentes. Ele só tem o verde ali, mas o verde não consegue influenciar a parte fria, ele acaba sendo influenciado pelas cores quentes. Depois a gente vai ver também alguns exemplos de textura. Essa é uma obra de um escultor chamado Giovanni Strazza, que é muito conhecido porque ele conseguia fazer véus em mármore. Esse véu não é um tecido, ele faz parte da peça de mármore, tá? O que tem no chat aqui? Enquanto abre. Aqui outras esculturas que vocês não vão achar bonitas, mas lembrem da questão do objetivo e da poética. Essas são Vênus paleolíticas, são o que chega da teoria, o que se imagina que seriam deusas da época da pré-história. E a gente também vai trabalhar perspectiva, luz e sombra, e a forma, as linhas e os pontos na arquitetura. Eu vou trocar essa imagem que ficou um pouquinho ruim. O que eu quero que vocês façam essa semana? Eu vou fazer um documento guia e eu quero que vocês façam uma pesquisa usando o nosso material, usando os sites que estão sugeridos e usando outros materiais que vocês pesquisem sobre os elementos básicos da visualidade. Vocês vão ter, deixa eu ver, são 2, esse eu vou deixar para vocês entregarem até dia 25, tá bem? Que vai ser um pouquinho maior. Eu vou postar para vocês um material de como citar quando a gente precisa copiar alguma coisa bem igual, ela tá num documento. Vou mostrar como é que a gente faz as citações e como é que a gente transforma um texto em um material, como é que a gente usa um texto de referência. Vou preparar esse material para vocês. Eu quero que vocês cuidem nesse material para que vocês não cometam plágio. Além do objetivo do conteúdo, o objetivo é que vocês usem as palavras de vocês e não cometam plágio. Esse trabalho, se for um trabalho que tiver plágio, ele vai ser zerado, tá? Ele não vai ser considerado. Ele vai valer 2 pontos. Vocês têm do primeiro semestre 2 pontos das primeiras atividades, 3 da atividade das cartas e das cartas, dos desenhos e das fotografias. 3 pontos são da participação nas aulas e realização das atividades na segunda parte, e 2 pontos dessa atividade, dessa pesquisa. Então, eu quero que vocês façam, que vocês cuidem para não cometer plágio. Se vocês tiverem dúvida, tem aquele nosso horário de quarta-feira, menos essa semana que tem reunião do NPI, que eu vou estar, então, na sexta-feira, da 1h30 às 3h, esperando quem tiver dúvida, tá bem? Vou postar todos os materiais no Siga, todos os exemplos,
E nós vamos recapitular essa aula e concluir daqui a 2 semanas. Combinado assim? Ok. Sim, professor. Pode ser sim. Então, tá bem. Fechou os pastel, professor? Fechou os pastel? Fechou. Bah, na volta nós podíamos fazer um piquenique com pastel e refri, né, Pedro? Deus do céu, isso seria bom, hein? Eu apoio, eu apoio. Eu acho que cada um leva uns pastel, paga os refri. Não, cada um leva o que come, né? É, cada um leva, tipo lanche coletivo, vocês não tinham lanche coletivo no Fundamental? Ai, a gente tá indo pré. Então, fazemos um lanchão coletivo na volta. E eu pago os refri. E o suco para quem não toma refri. Fechou, então. Tá, amores, então ficamos combinados assim. Próxima aula, eu juro para vocês que se tocar o interfone, eu deixo a pessoa falando sozinha. Tá bem, então, bro. E que não atendo meu WhatsApp, nem vocês. Não, mentira, o WhatsApp eu tenho que atender, porque às vezes é vocês. Dúvidas? Tudo certo. Tudo certo? Ô, Carnel, também dá pra gente combinar um almoço no Rio, fazer um mesão no Rio. Juntamos as mesas. Pau que tora. Então, amores, ó. Beijo, desculpa as confusões da aula de hoje. Nada, professor. Capaz. Eu não entendi a dúvida do André. Peraí, só vamos ler a dúvida do André ali, que é uma dúvida importante. Mas bem entupida, verdade. Exato. Então, ó, vamos recapitular ali, que é a dúvida do André. Se escrever com as suas palavras, não precisa de link, né? E não vai cair a nota se errar uma palavra. Vai cair. Oh, é o dia dos nenês na aula mesmo. E, Claro, é tudo vai. O único problema é copiar inteiro o texto, né? Porque às vezes tem o texto que é só copiado, e vamos combinar, né? Que eu não vou nem ser sarcástica, que tem dias que vem até com os números de hiperlink em cima, né? Ou com fundo cinza, né? Olha, eu não vou falar nada, prof, por causa que eu sempre escrevo as minhas palavras. Eu só vou nos textos, vou no texto, no link, leio, e daí tiro dali um pouco das coisas e escrevo. Exatamente. Tá bom? Mas quem tentar, eu não vou tentar tirar... de quem tentar fazer com as suas palavras, eu não vou tirar nota. O que é para escrever mesmo? Vocês vão fazer um resumo dos elementos da visualidade do Vander, mas eu vou escrever o guia para vocês e postar no Siga, tá? A atividade vai ser... Resumo das artes visuais? É isso? Isso, do material que está no slide, mas eu vou digitar certinho tudo que tem que ter num documento para vocês terem uma guia, tá bom? Entendi. E ela vai estar explicando se ela dá para fazer no caderno ou sei lá, mandar pelo Drive ou enviar pelo Siga, para enviar pelo e-mail. Vocês vão me mandar pelo Siga. Se alguém tiver dificuldade com o computador, alguma coisa assim, pode fazer no caderno. Entendi. Olha o chat ali, o Alisson fez uma pergunta ali, que é a mesma pergunta que eu ia pedir agora. Tá. Tô abrindo, o chat tá travando para não variar, mas... Se trocar as palavras e adicionar... Continua, Alisson. Boa. Existem vários tipos de plágio que está acontecendo nos nossos trabalhos. Está acontecendo o plágio literal, que é quando eu copio igualzinho, exatamente, e plágio de conteúdo. Plágio de conteúdo quer dizer que eu copio a ideia idêntico, tá lá, e não sinto. O que acontece? Eu posso combinar as ideias e, no final, indicar todos os autores, mas se eu combinar uma ideia, um conceito que eu tirei exatamente, aí eu coloco do lado só o site que eu tirei, eu não preciso, ou o nome da pessoa que escreveu, não preciso colocar entre aspas, nem nada disso. Mas mesmo que eu coloque a ideia,
e não indique de onde veio, se for só a ideia daquele autor, se eu não combinei, não misturei várias, continua sendo plágio. Respondi? Isso? É isso aí, prof. Ó, eu vou sair, tá, prof? Eu vou almoçar. Beleza, Muito bom vamos pra almoçar. Beijo. Sexta, 1h30, estou à disposição de quem tiver dúvidas. Muito lindo, nenezinho, Amanda. E muito lindo teu bebê também, Angélica. Beijo, beijo. Beijo, prof. Até. Beijo, prof. Obrigada pela aula. Beijo, meus amores. Desculpa as confusões da aula de hoje.